culto denominado culto das primícias, mas verdadeiramente venhamos fazer a vontade do Senhor. Desde já, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor e depois a diaconisa de igreja, que foi instrumento do Senhor para poder confirmar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que venha estar compartilhando com a igreja nesse dia, chamado hoje. Confesso para os irmãos, semana um pouco corrida, e aí quando a gente está com a oportunidade e a responsabilidade de trazer a palavra, a gente sempre pede algo direcionado pelo Senhor. E sabe, quanto mais você pede, muitas das vezes mais o Senhor fica calado. E quando você menos espera, Deus ele vem com a palavra. E hoje, ao término da escola bíblica, eu fui para casa pedindo ao Senhor um direcionamento. Cheguei em casa, almoçamos, fui descansar um pouco. Em poucos minutos antes de ir para o culto, o Senhor me deu a palavra. Mas confesso que eu ainda fiquei relutante, falando: Senhor, é isso mesmo? Até porque o direcionamento do culto, ele fala sobre primícias, ele fala sobre entrega, ele fala sobre prioridades. Só que uma coisa que eu coloquei no meu coração é não questionar aquilo que Deus fala conosco. Inclusive eu falei isso hoje de manhã aqui na escola bíblica dominical. Então eu começo a ver também Deus me colocando à prova daquilo que eu mesmo venho a falar. Então, para não ficar nas minhas palavras, seria bem sucinto. Abram as nossas Bíblias, primeiramente, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, verso 40. Depois abram o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 34. Primeiramente, faremos a menção de Mateus 25, 40, são dois textos bastante conhecidos por todos nós. E aí talvez você possa, de repente, se perguntar o que esses textos têm a ver com primícias. E no desenrolar, o Senhor irá falando aos nossos corações. Todos encontraram? Mateus 25, 40 diz assim: louvado seja. Mateus 25, 40 nos diz assim: e respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Vamos agora para Lucas, capítulo de número 10, verso de número 34. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Queridos, dois textos na qual acabamos de fazer menções. E hoje, como eu falei aqui anteriormente, culto das primícias, aonde já foi falado aqui pela diaconisa Solange a
respeito do livro de Gênesis, falando sobre Abel e Caim, onde ambos separaram e prepararam as vossas primícias para assim apresentar ao Senhor. O Senhor recebeu de um, de outro o Senhor rejeitou. Já falamos aqui também em outros cultos relacionados ao culto da primícias, aonde nós também devemos nos doar como primícia a Deus, ou seja, o nosso tempo nós temos que dar como prioridade para o Senhor. E o primeiro texto na qual nós lemos, ele vem falando a respeito do Senhor Jesus. Em algumas das traduções vai falar sobre o dia do julgamento, a epígrafe do texto. E conhecemos dessa passagem como o Senhor ele fala, ele começa a separar, em algumas traduções até as mais recentes, as traduções mais recentes tem até um termo meio duro na hora de falar, onde vem dizendo que o Senhor ele vai começar a separar as ovelhas e os bodes. E ali nós vemos o Senhor dizendo, quando ele diz que teve fome e deste de comer, teve frio e o agasalhaste. E fazendo menção do texto, vai começar a indagação que vai se ter: Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e nós tivemos o que comer? Quando foi que o Senhor teve sede e tivemos de beber? Quando foi que o Senhor teve frio e nós os acolhemos? E aí entramos aqui no verso de número 40, quando o Senhor diz o seguinte: quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim fizestes também. Nos entregarmos como primícia ao Senhor vai além daquilo que nós possamos imaginar. Eu vou me entregar como primícia, o meu tempo, o meu primeiro horário vai ser prioridade que eu vou fazer ao Senhor. Mas muitas das vezes nós queremos nos colocar à disposição e querer ser primícias. E quando o Senhor lança alguém sobre nossas vidas, sobre nossos cuidados, muitas das vezes nós lançamos fora. E como que eu quero dizer que eu quero fazer e apresentar as minhas primícias, ter o Senhor como prioridade na minha vida, se eu não tenho amor em estender a mão ao meu próximo? E é quando nós entramos no Evangelho de Lucas, um texto bastante conhecido, aonde vem se iniciando que um certo doutor da lei, ele se apresenta ao Senhor e pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor responde: conhece as Escrituras? Como ler? Como você entende? E me faz lembrar lá do livro de Apocalipse, no capítulo número 1, verso 3, se não me engano, que vem dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, aquele que escuta e guarda as palavras desta profecia, porque quando chegar o dia mau, ele vai saber como proceder. Não tem como eu dizer que o Senhor é a minha prioridade, se muitas das vezes quando a prioridade nas mãos do Senhor, que são vocês, sou eu negligencio, eu jogo de lado. E quem foi indagar ao Senhor Jesus não era qualquer um, era o doutor da lei. E todas as perguntas de Jesus foram respondidas por ele, aonde ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eu fico imaginando a pose desse doutor para poder tentar ludibriar o Senhor Jesus com as suas palavras. Podem até tentar em palavras, tentar enganar, mas ele conhece o coração, coisa que você e eu não podemos e não conseguimos conhecer, ou menos saber o que a pessoa está sentindo.
E que parábola é essa? Conhecemos muito bem. A parábola do bom samaritano, aonde a Bíblia diz, o Senhor vem falando que um certo homem estava seguindo em viagem e de repente foi atacado por salteadores ou ladrões, dependendo da tradução da tua Bíblia. E depois de roubar e tomar tudo aquilo que ele tem, o texto vai lhe dizer que deixam ele quase morto. E aqui muitas das vezes, aonde o inimigo se engana, aonde o fato de muitas das vezes ele tentar te atacar, tentar te destruir, deixar você moído no chão, ele olha para o teu estado e diz: acabou. Só que ele deixou você quase morto. E o quase morto por o Senhor é olhar e dizer: ainda tem vida aí. Ele pode olhar e tentar dizer: destruir ele, acabei com o ministério, acabei com a vida dela. Mas Deus está dizendo: tem fôlego, tem vida aí. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que um sacerdote passa pelo mesmo caminho. E olhando aquele homem no chão, passa ao largo. Eu posso dizer que sou um sacerdote, estou a serviço do Senhor, a trabalho do Senhor, que Ele é a minha prioridade, mas quando Ele coloca alguém na minha frente, caído, jogado no monturo, precisando de ajuda, ao invés de eu estender as mãos, eu passo ao largo. Porque se lembrarmos de Mateus 25:40, o Senhor é bem explícito quando Ele diz: ao fizerdes a um destes pequeninos, a mim fizestes também. Não adianta eu ter rótulo na igreja, ter um cargo eclesiástico, ter posições, se quando preciso de uma mão estendida, eu viro as costas. Era um sacerdote. E num louvor bastante conhecido, ele diz: fingiu que não viu. Que prioridades era esta que esse sacerdote tinha? Se uma vida estava precisando de ajuda, às vezes o Senhor vai colocar, muitas das vezes, algo no teu caminho para te parar e ver verdadeiramente aonde está o seu coração. Porque não adianta eu dizer: Senhor, eu te amo, mas não tenho compaixão nenhuma por aquele que está precisando de ajuda. Não adianta dizer: Senhor, eis-me aqui, e apontar o dedo para aquele que precisa da minha ajuda. Não adianta dizer: Senhor, estou a serviço do teu reino, se quando Ele coloca alguém para eu poder ajudar e dar um abraço, eu finjo que não vejo. Do mesmo forma, a Bíblia vai dizer que passa um levita, e a atitude do levita é a mesma do sacerdote. Que amor é esse que nós estamos vivendo nos dias atuais? Que prioridade é essa que nós estamos dizendo nos dias atuais? Que servimos ao Senhor, que nos entregamos ao Senhor e verdadeiramente estamos destruindo aqueles que estão aos nossos lados. Oh, glória a Deus. Falamos hoje aqui isso na escola bíblica de manhã, irmãos. Em Lucas 9, a Bíblia, ela começa a nos relatar quando o Senhor
ele chama um homem. Acho que é Lucas 9, se não me falha a memória. Onde ele chama um homem chamado Saulo, perseguidor dos cristãos. E em uma dessa investida, ele tem um encontro com o próprio Deus no caminho para Damasco. Paulo, naquele momento, ele perde a sua visão. E em visão, ele vê um homem chamado Ananias indo até ele, impondo a mão a ele e fazendo com que ele tenha a sua visão restabelecida. Só que quando o Senhor aparece para Ananias e manda com que Ananias vá até Saulo para estender a mão dele, Ananias questiona: Senhor, mas esse é o homem que mata os cristãos, esse homem persegue os cristãos. Só que a hora do Senhor foi o seguinte: vai lá, porque para mim ele é vaso escolhido. Ele vai pregar a minha palavra para os gentios, para os reis. Então, às vezes, nós queremos questionar aquele que Deus já escolheu para poder fazer a tua obra. Que prioridade é essa que nós falamos que damos ao Senhor? Segundo, muitas das vezes Ele coloca algo na nossa frente para que venha a ser feito em amor a Ele, em primícias a Ele, em entrega a Ele. Nós queremos questionar porque aos nossos olhos é totalmente diferente daquilo que nós achamos que deveria ser. O levita passou largo, teve a mesma atitude que o sacerdote. Aquele homem praticamente ficou lá para morrer. Mas quando Deus tem um propósito, Ele sempre envia alguém para poder estender a mão para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como tem andado ou como está o seu coração. Talvez você adentrou por essas portas perguntando ao Senhor: até quando? Dizendo para o Senhor: Pai, eu não aguento mais. Mas o Senhor está dizendo: calma, o bom samaritano já está chegando. Porque muitas das vezes, quando o homem negligencia, o próprio Deus se apresenta para poder julgar e tratar a sua causa. O bom samaritano, aqueles que para muito era julgado, não prestava, não valia nada. Mas foi aquele que, ao ver um homem necessitando de ajuda, estendeu as suas mãos, cuidou e tratou da ferida daquele homem, colocou no seu cavalo e levou para uma estalagem. E aquele homem ainda fez mais, deixou lá, pagou pelos serviços e ainda disse para o dono da hospedaria: olha, se o que eu estou deixando para você ainda é pouco, quando eu voltar da minha viagem eu pago ainda mais, eu acerto com você. João 4:20. A Bíblia diz: se eu digo que amo a Deus, mas amo meu irmão, eu sou mentiroso. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu nunca vi, e não amo meu irmão que está sempre comigo?
vai muito mais além do que só isso que estamos vendo aqui. Como foi bem dito pela diaconisa Solange, ajuda e vai ajudar aos necessitados. Mas existem pessoas que estão carentes não só de fome física, mas de fome espiritual, de um abraço, de uma oração, de um carinho seu, uma paz do Senhor. O Jesus te ama. E às vezes estamos sem essa sensibilidade para poder chegar e entender o que o nosso irmão está verdadeiramente precisando. Hoje de manhã conversávamos aqui na escola bíblica, eu falava com o pastor Benjamin, de como as pessoas estão carentes de oração. No último dia da quimioterapia da minha esposa, e o interessante que foi o que eu falei para ele, quando você vai entrar no local onde a pessoa vai iniciar o tratamento, abre-se uma porta de vidro. E ali você vê um corredor imenso, aonde os boxes ficam em cada laterais. E no final daquele corredor tem um sino com dizer sino da vitória, aonde você passa por todo aquele processo. Ela nunca me falou isso, mas eu imagino muitas das vezes ela adentrando por aquelas portas e de repente pensando: Senhor, eu não aguento, eu vou desistir. Mas ao mesmo tempo que talvez pudesse passar isso pela cabeça dela, ela adentrando quando via aquele sino e aquele dizer sino da vitória, o Senhor bradava no coração dela: a tua vitória vai chegar. E no último dia, irmãos, quando ela estava indo para tocar aquele sino, os enfermeiros fizeram um corredor. Ela caminhou pelo meio daquele corredor, e quando chegou no sino, ela colocou a mão e tocou aquele sino. E você via nos olhos daquele enfermeiro a felicidade de quem está encerrando um tratamento quimioterápico. Ficaram felizes, pedindo para que ela fizesse um discurso. Só que no final do discurso eu falei: olha, eu não estou aqui para falar de religião, mas gostaria de saber se vocês permitem que eu olhe pela vida de vocês. E foi unânime. Todos pediram oração. E como falávamos com o pastor Benjamin, foi uma oração simples. Uma oração onde dizíamos: Senhor, continue guardando a vida desses profissionais, que cada vez que as mãos dele possam manusear essa dedicação, venha ser um instrumento do teu Espírito Santo, e que através da vida deles, meu Pai, essas vidas possam ser abençoadas. E quando eu terminei de orar, irmãos, eu abri os meus olhos, aquelas pessoas que ali estavam alguns minutos atrás sorrindo, choravam de prantear. Às vezes essa pessoa que está sentada do teu lado pode até estar sorrindo para você, mas muitas das vezes o seu coração por dentro está chorando e sangrando. E cadê a sensibilidade do Espírito Santo para que possamos estender as mãos para essas pessoas e dizer: estou contigo, pode contar comigo, porque fazendo pelo teu irmão, pelo Senhor também você está fazendo. Ajudando o teu irmão, ao Senhor também você está retribuindo. Entrando nesta guerra junto com o seu irmão, ao Senhor você também está fazendo.
Mas a Bíblia também me faz lembrar de Mateus 24:12, aonde diz: e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E infelizmente temos visto esse esfriamento nos dias atuais. Infelizmente, nós temos visto pessoas morrendo espiritualmente por causa de um julgamento daquele que deveria estender a mão. Pessoas muitas das vezes abandonando o Evangelho por conta de uma palavra daquele que deveria dizer: eu te amo. Não adianta eu querer ser primícia ao Senhor, dizer que Ele é a minha prioridade, e vou fazer das palavras da diaconisa Solange na devocional as minhas, porque as por fora pode até parecer vistoso aos olhos dos homens, por fora pode até parecer agradável, mas quando se apresentar ao Senhor, Ele pode fazer como fez com a oferta de Caim. Que nessa noite possamos verdadeiramente entender o verdadeiro significado de ser primícias nas mãos do Senhor. A fome física, muitas das vezes nós até conseguimos saciar, mas o espírito, só um espírito acalentador, um coração com compaixão, consegue alimentar aquele que necessita tão somente de um abraço, de um aperto de mão e de um Jesus te ama. Que possamos verdadeiramente entender e fazer como aquele samaritano, porque um era sacerdote, o outro era um levita, mas ele era tão somente evangelista, um samaritano, mas fez o papel que o levita, o sacerdote, deveria fazer. Que não venhamos deixar as nossas posições ou os nossos cargos sobressair verdadeiramente de quem nós deveremos ser. Um sacrifício vivo nas mãos do Senhor, para alcançar vidas e curar feridas, muitas das vezes espirituais. Porque, como foi dito ontem lá na matriz, no culto das irmãs, o inverno chega para todo mundo. Resta saber se você está preparado para estender a sua mão no inverno do seu irmão. Porque quando o inverno chega na nossa vida, muitas das vezes vem até falar: ninguém me procura, ninguém me liga, ninguém olha para mim. Mas quando o inverno chega na vida do outro, a gente quer passar do lado, a gente quer fingir que não viu, a gente muitas das vezes não estende a mão. E finalizando, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 2: não negligencie a hospitalidade, porque não sabendo, alguns hospedaram anjos. Cuidado a quem o Senhor tem apresentado ao ti, e você está pensando em passar ao largo. Que venhamos curar também
as feridas espirituais, para que o Senhor possa agir e fazer multiplicar no teu celeiro. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.